Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos o projeto Livros em Contexto. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia protodinástica de 3.400 a 2.350 a.C., ou seja, um milênio inteiro. Na verdade, eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito grande, porque é muito conteúdo. Antes de começar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Caso vocês tenham alguma dúvida, também pode deixar por aqui, que eu respondo para vocês. Eu vou começar mostrando rapidamente os textos que eu utilizei para falar sobre esse assunto. Vou começar com um livro que eu sempre começo, que é As Primeiras Civilizações da Idade da Pedra aos Povos Semitas. Nesse livro aqui tem o texto do historiador Jean-Jacques Glasner. Eu li também dois textos do professor Ciro Flammarion Cardoso, um que está no livro Sete Olhares sobre a Antiguidade e outro que está no livro Sociedades do Antigo Oriente Próximo. E li também, obviamente, o livro que a gente usa aqui para aprofundar os nossos estudos, que é o Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, do Mário Liverani, tá? Como eu falei para vocês no último vídeo, a gente vai seguir a divisão que o Liverani faz, né, desse período da Antiguidade, os conceitos que ele utiliza. Então, hoje, né, nesse eixo dos fatos, a gente vai começar a estudar o período que o Liverani chama de Bronze Inicial, tá certo? Então, vamos começar a falar um pouco sobre esse período. Como eu falei para vocês, nós vamos dividir então em duas partes. Hoje a gente vai ver de 3.400 aproximadamente até 2.700 aproximadamente, tá? O período da cultura Uruk, que eu já vou explicar para vocês, e também dois outros períodos, que é o Gender-Nars, não sei se assim se fala, vou deixar escrito aqui, e o período Protodinástico I, tá? Então, começando a falar sobre essa cultura de Uruk, né, que vai ali aproximadamente entre 3.400 e 3.000 a.C. Esse período é o período que o Gordon Childe vai chamar de Revolução Urbana, tá? Aqui no livro, o Liverani vai chamar de cultura Uruk, que é justamente essa primeira urbanização ali na região da Baixa Mesopotâmia. E ele vai dizer que ali você tem várias cidadezinhas e a maior delas é Uruk. E por ser a maior, a estrutura que foi encontrada nos achados arqueológicos, né, do sítio arqueológico de Uruk, é uma estrutura muito parecida com essas outras cidades, só que essas cidades elas são menores. Então, que cidades são essas? Eridu, Tel Uqair, acho que é assim que fala, e Nippur, né? Então, essas cidades, o que elas têm de características em comum nesse momento? Uma especialização do trabalho e uma concentração urbana. Então, você tem ali uma cidade que você tem um templo, no caso de Uruk, são dois templos. Você tem o templo da deusa Inanna, que é a deusa da cidade, e você tem um outro templo, né, na frente, que é o do deus Anu. Ao redor desses templos, você tem pessoas que trabalham nesses centros, que são esses especialistas, que mais pra frente eu vou explicar com detalhes. E numa região mais afastada, você tem as aldeias onde moram os produtores agrícolas, né? Então, essa é a estrutura de cidade que vai se formando nessa primeira urbanização. Nesse momento, o Liverani vai dizer que houve um salto, né, e que vários fatores contribuíram para que esse salto da humanidade acontecesse. Então, você tem migração de pessoas de regiões que são geograficamente desafiadoras para regiões que são geograficamente mais favoráveis. Você tem grandes obras hidráulicas, né, diques e canais. Você tem um desenvolvimento tecnológico agrícola, né, com o uso do arado semeador, gado de tração. Tudo isso, né, as pessoas vivendo em menor risco, você tem um aumento da produção agrícola e também um aumento populacional, porque você tem uma estabilidade um pouco maior do que havia anteriormente, quando eram apenas aldeias isoladas, né? Então, você viver em comunidade, viver nesse ambiente, favorece um aumento de produção e também um aumento populacional, porque você está mais seguro de várias intempéries, tanto naturais quanto conflitos, né? Enfim. E esse aumento de produção é o que vai gerar excedentes, né? Então, agrícolas. Então,
O aldeão, ele produz o suficiente para ele se manter a sua família, e ele produz também, né, ele passa também a produzir excedentes que ele paga em forma de tributos e também em forma de oferendas aos deuses das cidades. O templo, por sua vez, recebe, né, esses tributos e essas oferendas, e ele faz um sistema que o Liverani vai chamar de sistema de redistribuição. Então, não tinha moeda nesse momento, né? As trocas elas não eram por moedas. E esses especialistas que trabalhavam para o templo na cidade recebiam alimentos como forma de pagamento. Alimentos esses que vinham da produção dos aldeãos. E quem eram esses especialistas? Eram os escribas, os sacerdotes, administradores, artesãos, pessoas que trabalhavam na construção dos diques e dos canais. Uma coisa que é importante ressaltar aqui é que essa cultura Uruk, ela vai ali de aproximadamente 3.400 a 3.000 a.C. Então, tudo isso que eu estou falando, ainda que seja numa sequência de fatos, a gente precisa ter essa dimensão de que são 400 anos, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? De repente passou a ser assim. Não, são situações que vão acontecendo e que vão levando as sociedades desse período, nesse local, a viverem desta forma. Então, conforme o tempo vai passando, a sociedade vai se tornando mais complexa, novas necessidades surgem. Uma delas é a necessidade de você ter um sistema de cálculo e de pesos e medidas. No caso da Mesopotâmia, esse sistema vai se chamar sistema sexagesimal. Ele vai garantir, então, a padronização de medidas, a mensuração de valores, a medição do tempo, né? E que leva também à padronização do trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou um artesão, eu produzo cerâmica. Eu produzo dois tipos de cerâmica. Uma cerâmica que eu entrego no templo, que ela é utilizada, que o templo utiliza para servir refeição para as pessoas que trabalham nos diques, ali nas obras. E eu produzo cerâmicas mais elaboradas artisticamente para o comércio. Para eu receber uma quantidade X de alimentos que vai me manter e vai manter a minha família, eu preciso produzir uma quantidade Y de cerâmicas para entregar no templo. E o templo, por sua vez, precisa ter um padrão de quantidade, né, de pesos e medidas para fazer essa redistribuição. Então, a partir dessa necessidade é que eles desenvolveram o sistema sexagesimal, que aí, do ponto de vista do tempo, a gente chega a um ano de 360 dias, com 12 meses, sendo cada mês tendo 30 dias, cada dia tendo 24 horas. Então, todos esses valores, né, 24, 30, 12, 360, eles são divisíveis por 6, por isso que é sexagesimal. Outra necessidade que surge também é você fazer o registro. Tem grandes obras acontecendo, já tem uma complexidade social ali acontecendo, e você precisa fazer o registro disso. E aí o Liverani vai dizer que a escrita, ela é o coroamento, né, desse grande processo de especialização do trabalho que ocorreu durante muitos séculos, muitos anos, né? Então a escrita é como se fosse a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Ela é o coroamento de todo esse processo. Então ela vai surgir, escrita na Mesopotâmia, escrita cuneiforme, em momento ali entre 3.400 e 3.000 a.C. E o Liverani vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante. Ele vai dizer que a escrita ela não é apenas um avanço técnico, ela também é um novo modo de você compreender e representar o mundo. Ela cataloga o mundo, né? Então é um salto muito grande, dentre tantos outros que já estavam acontecendo ao longo do tempo. É claro que a escrita também não surge da noite para o dia, ela tem todo um processo de evolução. No livro ele vai detalhar isso, aliás, o Liverani ele é bem detalhista, né? Eu não vou ficar detalhando tudo assim muito, porque senão acaba ficando um conteúdo meio chato, assim. Mas ele faz um passo a passo, assim, desde a produção dos selos, né, que garantiam legitimidade, até chegar na escrita propriamente dita. Um ponto importante de ressaltar é as diferenças sociais que vão crescendo conforme o tempo vai passando também. O Liverani, ele trata isso como estratificação social hierárquica, né? Então ele vai dizer que há uma diferença de acesso dos grupos à redistribuição, ou seja, somente os especialistas recebem essa redistribuição, e esses grupos especialistas, eles possuem um prestígio social maior porque eles possuem conhecimentos específicos. Então vamos pensar, um escriba. Um escriba, ele possui um conhecimento
muito específico naquele momento, que era o da escrita. 99% da população não tinha acesso à escrita. Então, e conhecimento é poder desde que o mundo é mundo, né? Então ele tem um prestígio social. Um sacerdote, ele tem um prestígio social. Por quê? Porque ele tem acesso aos deuses, né? Mais pra frente a gente vai falar do campo das crenças, mas os deuses são muito importantes aqui nesse momento. Um administrador que organiza ali, né, a construção do templo, dos canais, dos diques, das grandes obras públicas, ele também tem um prestígio social. Por quê? Porque ele coordena ali várias pessoas, né? Então, isso vai criando, né, vai estratificando a sociedade. E o Liverani, ele trata isso dessa maneira, né, de uma estratificação social que ele vê, sim, como hierárquica. O professor Ciro, ele já vai entrar na questão, né, da divisão de classes e da luta de classes, né? Então, o Liverani, ele não chega a tanto. Agora vamos falar um pouco do comércio, né, esse comércio de longa distância, que também surge aí durante esse período aí de aproximadamente 400 anos. No vídeo passado, quando eu falei, né, da Revolução Urbana do Gordon Childe, né, o Gordon Childe, ele fala isso, né, ele fala que a sociedade, nesse momento, ela já angariou conhecimento suficiente para desenvolver o comércio. Vai surgir, então, a figura do agente comercial, né, outro trabalho especializado, que vai fazer as caravanas, seja por terra, seja pelo rio, levando produtos, né, manufaturas ali, então cerâmica, produtos do artesanato em geral, enfim, que é produzido ali, e vai trocar em outras cidades por matérias-primas que precisam ali para a construção dos templos, das obras, enfim, do que for necessário. E aí uma coisa que o Liverani fala e que o Glasner e também o Ciro acaba não tocando é que essas regiões periféricas, nessas outras cidades, elas também têm toda uma logística para esse comércio, elas também estão preparadas para esse comércio. Porque nós temos, ao longo do tempo, a gente acabou desenvolvendo o hábito de entender essas cidades ali da Mesopotâmia como grandes cidades e essa região, essas outras cidades, né, onde há esse comércio de matéria-prima, apenas como fornecedoras de matéria-prima. Ele vai dizer que não, que na realidade essas outras cidades, elas também tinham seu próprio desenvolvimento e elas também se preparavam, né, para esse comércio, elas também estavam prontas para isso, dispostas para isso, e também para elas era um ganho esse comércio. Que cidades são essas? Então, são várias cidadezinhas no território que hoje é o território da Síria, por exemplo, a Anatólia, que é a atual Turquia, Susa, que é o atual Irã, e o Egito. E a gente viu todo o desenvolvimento da sociedade egípcia. A gente não pode perder isso também de vista. Eu tô falando aqui da Mesopotâmia nesse período, mas ao mesmo tempo, lá no Egito está acontecendo tudo aquilo que a gente já conversou. A unificação, aquelas 3 primeiras dinastias, a 4ª dinastia, que é a dinastia das pirâmides. Lembra que eu falei para vocês quando a gente falou sobre a construção das pirâmides? Que o Egito sempre teve um problema muito sério de madeira, então ele comercializava. Então, é a mesma coisa. Inclusive, a arqueologia ela já encontrou tanto produtos egípcios na região da Mesopotâmia, como produtos mesopotâmicos na região do Egito. Então, havia sim, de fato, esse contato comercial, né? Então, as coisas elas aconteciam paralelamente, a gente também não pode perder isso de vista. Uma coisa que o Gordon Childe fala no texto dele, sobre o comércio, que eu ainda não comentei com vocês, mas eu acho que é importante, é que ele diz que a gente não pode perder a noção de que o comércio, ele não é só a troca de materiais, você troca uma coisa por outra, né? O comércio, ele exige um fluxo, né, troca de pessoas, de culturas. Então, muito do que os mesopotâmicos aprenderam e desenvolveram, eles ensinaram, por exemplo, para os egípcios, assim como eles aprenderam muito com os egípcios também. Então, há todo um ciclo de pessoas, de culturas, de conhecimento acontecendo aqui por conta desse comércio, né? Esse contato entre sociedades. Então, por isso que eu acho também que essa visão de que essas outras cidades, elas são apenas fornecedores de matérias-primas, é uma visão muito limitada. Claro, eu não estou dizendo que esse comércio ele é igual, ele é bonito, ele é romântico. Não. Existe desigualdade, sempre existiu, existe até hoje, né, a desigualdade, mas não é usurpação somente, né, unicamente. Eu não acho que tem que ser lido como usurpação de matérias-primas, né? Então, a questão ela é muito mais complexa, ela é muito mais rica do que você fechar na ideia da pura e simples usurpação de recursos de um lugar pelo outro.
Bom, e por fim, então, o Liverani vai dizer que essa cultura de Uruk, ela vai desaparecer repentinamente, né? E ele fala que não se sabe se por questões internas próprias de Uruk ou se conflitos internos, né, a partir desse contato com outros povos, porque essas cidades elas rivalizavam entre si também, e ela vai voltar à vida pastoril. E aí eu acho que é um ponto complicado nesse texto do Liverani, porque o que acontece? Ele não toca num assunto que é um assunto muito recorrente. O professor Ciro fala desse assunto, o Glasner também fala desse assunto, outros historiadores falam, chegou até nós, né? E eu não sei por que o Liverani não toca nesse assunto, que é o assunto do dilúvio. O da Arca de Noé, esse mesmo. O que acontece? O professor Ciro, né, nesse momento que Uruk dá essa resfriada e volta para a vida anterior da cidade, ele vai falar em dilúvio mitológico. O Glasner, ele vai chamar esse período que o Liverani chama de cultura de Uruk. O Glasner, ele vai chamar de época do dilúvio, mas também entender como o dilúvio mitológico. Mais pra frente a gente vai falar com calma sobre essa coisa do dilúvio, né? O dilúvio, ele aparece em fontes sumérias, fontes acadianas, como a Epopeia de Gilgamesh, que é uma fonte acadiana, ele aparece na Bíblia. E existe um vácuo de tempo aqui, né, ali de aproximadamente 100, 200 anos, para a gente chegar nesse Gender Nars, que eu vou falar daqui a pouco, e do Proto-Dinástico 1. Então, e o Liverani simplesmente não fala de dilúvio. Não existe a palavra dilúvio no texto do Liverani, né? Eu achei curioso e não entendi o porquê. Porque, assim, tudo bem, a arqueologia, ela não confirma a existência efetiva desse dilúvio. Mas é um assunto muito recorrente, já houve várias tentativas, né? O Glasner explica muito bem isso, houve várias tentativas de você provar, né, factualmente, mas não se provou. Mas por ser um assunto tão recorrente, por estar nesse imaginário das pessoas tanto tempo depois, eu acho que não tem como fugir dele, sabe? Ainda que seja no campo da mitologia. Fato é que existe esse período aí de retorno à vida pastoril, que o Liverani vai dizer que ele não sabe, porque não tem como saber, né? A arqueologia ela não conseguiu comprovar o porquê que isso aconteceu, se foi uma questão interna de Uruk, se foi um conflito com outras cidades ou uma grande catástrofe natural. Vamos falar um pouco desse período, assim, desse Gender Nars. Acho que eu tô falando errado, tá, gente? Eu vou deixar escrito aqui, que vai ali entre 2900, 2800 e também o Proto-Dinástico 1, que é 2800 mais ou menos a 2700, ali, essa virada do quarto milênio para o terceiro milênio. Bom, então Uruk está voltou lá à vida pastoril. Nesse momento, outras cidades, outros sítios arqueológicos de destaque são encontrados e são estudados, né, porque são sítios maiores, que é os sítios de Kish, que tem esse nome, né, Gender Nars, e da cidade de Nippur. Então, o que se percebe que entre ali 2900, 2800, ainda tem um forte crescimento demográfico e econômico, mas o período de 2800 a 2700 é um período mais de crise, mais de retrocesso, né? Então, alguma coisa acontece aí nessa virada do quarto para o terceiro milênio, que você ainda tem um pouco de crescimento, mas depois realmente retrocede. Nesse período de Gendet Nars é o período que surge a estrutura do palácio, né? Então, antes, lá na cultura de Uruk, você tinha somente o templo era responsável por tudo. Agora, isso é dividido, né? Então, o templo você tem ali o espaço de culto e o palácio é um espaço mais secular, mais administrativo, vai gerar também aí algumas mudanças. E nesse momento também, ali 2900, 2800, a escrita ela passa a ser a base da administração. Já no Proto-Dinástico 1, vai se destacar mais a cidade de Nippur, que é um centro religioso, né? Geograficamente, ela fica bem no meio, assim, entre a Suméria e a Acádia. O deus dela é o deus Enlil, que é o deus do cosmos. Vamos falar um pouco sobre essa coisa da Suméria e da Acádia. Durante muito tempo, como as fontes escritas estão em sumério, nesse momento aqui da história, todas essas cidades eram só a Suméria. Né? Então tinha essa ideia de que tudo isso era Suméria. Por quê? Porque todos os documentos eram escritos no idioma sumério. Mas, na verdade, havia muitas diferenças, né? Inclusive diferenças linguísticas. Essas cidades elas falavam idiomas diferentes. Porém,
O idioma da escrita, né, dos documentos registrados, era o sumério. A região que compreende a Acádia, ela fica na Alta Mesopotâmia, né? Então, ali vai se desenvolver um outro idioma, uma outra forma de se viver, uma outra cultura. Então, estuda nesse período, a gente vê muito a Suméria e a Acádia, mas não, é muito mais do que isso. Então é isso, no próximo vídeo a gente vai fazer a parte 2, então, onde vai de 2700 a 2350 aproximadamente, que é o período dessa segunda urbanização, depois deste evento que na mitologia é entendido como dilúvio. As cidades vão voltar a se reorganizar novamente, a se reconstruir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau!